Capítulo 37. Negociações. O coração de Lu Feng pulou uma batida. No quadro de discussão dos lutadores na Casa dos Limites, havia muitos posts sobre ressentimentos entre lutadores. Por exemplo, na China, os lutadores das 6 principais sedes estão sob o controle do governo e estão sujeitos à lei. No entanto, uma vez que eles deixam a cidade e entram na área dos monstros, não havia lei para resolver nada. Esse era um lugar onde lutadores e monstros lutam, um lugar sem leis. Todos os lutadores caminharam na fronteira entre a vida e a morte, então casos em que lutadores se matam sobre seus conflitos são comuns. Todos os grandes dojos, o governo, etc. não querem ver esse tipo de coisa acontecer. Lutadores são a riqueza dos seres humanos. Eles são a única coisa que podem lutar contra monstros, eles não querem que os lutadores tenham quaisquer brigas internas. Então, a partir disso, vieram as negociações internas, que resolveram os argumentos. As pessoas têm ressentimentos, ok, vamos resolvê-los na mesa para acabar com eles. É outro ditado se não há absolutamente nenhuma maneira de resolvê-los. Lu Feng, você ainda é um novato que acabou de entrar no círculo de lutadores. É melhor não fazer nenhum inimigo, sorriu o instrutor-chefe Wutong como ele disse, você também precisa de dinheiro quando você começa. Ok. Lu Feng assentiu. Se eles puderem resolvê-lo, então que assim seja, tio Wu, eu não posso deixar Zhao Bai sair facilmente. Se eu fosse fraco, então minha perna e braço teriam sido quebrados. Mas é claro, disse Wutong com a cabeça, se não os deixarmos sangrar, eles podem pensar que meu dojo dos limites tem medo deles. Tio Wu, que preço você acha que eu deveria oferecer? Perguntou Lu Feng. Ele não conhecia as regras, então achou que seria melhor receber algum conselho. Depois de ponderar, Wutong disse, se fosse apenas uma pessoa normal que mexesse com você, então você não deveria ultrapassar 50 mil dólares chineses. Porém Lu Feng, você é uma elite do nosso dojo dos limites, então você não deve ser generoso. Não aceite nada inferior a 10 milhões de dólares chineses. Entre 10 e 50 milhões, você pode escolher aleatoriamente um número. Tudo bem. Lu Feng acenou com a cabeça enquanto considerava suas escolhas. Se você concordar, então eu vou dizer a eles que venham hoje à noite para nos encontrar, riu Wutong. Ok, obrigado tio Wu. Riu Lu Feng como ele acenou com a cabeça. Lu Feng primeiro retornou para casa para guardar o seu 9 estilos da espada trovão e depois entrou na rede interna à Casa do Limite para tentar encontrar alguma informação sobre as negociações privadas entre os lutadores. Oh, e então é assim. A reputação também se relaciona com esse dinheiro de pagamento. Lu Feng leu consecutivamente muitos posts e finalmente sentiu que tinha uma ideia sobre como seriam as negociações de hoje à noite. Feng, é hora de comer. A voz de Gong Xinlan veio de baixo. Estou indo, mãe. Lu Feng desligou a energia e depois desceu as escadas. Na sala de estar, no andar de baixo, o pai e a mãe carregavam os pratos e tigelas enquanto a empregada cozinhava. Onde está Lu Hua? Perguntou Lu Feng duvidosamente, ele ainda não voltou. Neste momento, existem 2 empregadas contratadas, ambas com cerca de 40 anos de idade. Uma delas foi contratada apenas para cuidar de Lu Hua, já que seria mais conveniente para Lu Feng, com alguém olhando por cima de seu irmão, ele pode sair mais. Seu irmão está no parque do Lago Flor de Lótus, ele ligou para nos dizer que estará aqui em breve, disse o pai, Lu Hongguo, ao sorrir. Como pode o irmão ir para aquele parque o tempo todo hoje em dia? Perguntou Lu Feng. Gong Xinlan riu baixinho do lado, Feng, seu irmão tem uma namorada. Namorada? Lu Feng ficou surpreso. Mesmo que houvesse muitas pessoas deficientes na sociedade hoje em dia, por exemplo, os soldados que lutaram no exército e voltaram aleijados de lutar contra monstros, e embora pessoas com deficiências também possam entrar em relacionamentos, casar e ter filhos, mas Lu Hua nem esteve aqui por mais de um mês ainda. Em tão pouco tempo, em um relacionamento? Feng, não dê ouvidos à sua mãe. Seu irmão está passando tempo com uma garota, mas ainda não estão nesse momento, riu Lu Hongguo. Quem se importa, é bom que ele possa entrar em um relacionamento. Lu Feng estava feliz por dentro. Não importa qual seja o resultado desse relacionamento, é uma experiência de vida. Essa experiência é boa para ele. Asterisco asterisco asterisco. A região de I asterisco da cidade de Yangzhou, setor Jardim Celestial. Tradutor gringo, se algum de vocês ainda se lembra do capítulo 14-15, eu erroneamente escrevi região Xin'er para a localização do setor do Jardim Celestial, é suposto ser Ian, desculpe por isso. Tio. Zhao Bai olhou para seu tio Zhan Zhao. Zhao Bai passou por estes últimos dias em estado de medo e nervosismo. Ele estava com medo de que alguém da agência de segurança viesse atrás dele. Hao, contanto que possamos manter Ao Bai, tudo bem se passarmos por alguma dor. Zhan Zelong não pôde deixar de dizer. Irmão, tenha certeza. Zhan Zhao era muito grande e musculoso e exalava uma sensação de fera incomparável e feroz. Zhan Zhao sorriu e mostrou seus dentes brancos de neve, aquele coelhinho Lu Feng é apenas um lutador novato. Tudo o que ele fez foi lutar contra os monstros mais fracos criados pelos militares para se tornar um lutador, ele deveria conhecer as regras. Aqueles que não deveriam causar problemas, na verdade causam problemas, em HMPH, mexer com o tigre da montanha asterisco é pedir a morte. Den, este é basicamente seu apelido, que será mencionado novamente mais tarde. Vendo como seu tio estava tão confiante, Zhan Zelong e Zhao Bai soltaram um suspiro de alívio. Tudo bem, deixe comigo, eu vou. Depois de acenar, Zhan Zhao saiu. Do lado de fora havia um pesado Mer remodelo de 6 rodas.
Havia até alguém lá dentro acenando e sorrindo enquanto ele gritava, irmão Hao, pronto? Sim, vá pegar o velho Li e depois vamos para o dojo dos limites. Zhang Ziagao entrou no carro e acenou como ele disse. Tudo bem. O Mer soltou um ruído baixo e poderoso e rapidamente deixou o setor do Jardim Celestial. Por volta da noite, no lobby do segundo andar do setor de Yangzhou, na cidade de Mingyue, Lu Feng e seu grupo estavam lá. Feng, que coincidência. Seu tio Kong e seu irmão mais velho, Shen, estão aqui, riu Wutong em voz alta. Lu Feng também cumprimentou as duas pessoas ao lado de Wutong. Um deles parecia extremamente magro e tinha uma cicatriz no rosto que parecia cortar o rosto ao meio. Só de olhar para ele, ele tem medo em você. O outro homem era um homem corpulento que você poderia dizer que estava entusiasmado só de olhar para ele. Irmão Shen, tio Kong. Gritou Lu Feng. Essas duas pessoas não eram pessoas comuns. No Salão do Limite, aqui na cidade de Yangzhou, havia 3 combatentes do nível dos generais, o instrutor-chefe Wutong, o canhão de fogo Shen Gu e a espada falcão Kong Quan. O Wutong já se aposentou da caça de monstros, enquanto o canhão de fogo Shen Gu e a espada falcão Kong Quan frequentemente deixam a cidade para caçar monstros. Essas duas pessoas foram as principais figuras do círculo de combatentes do setor Mingyue. Feng, nós já sabemos sobre a situação. Não se preocupe, vamos ficar de fora para você neste caso, riu o canhão de fogo Shen Gu. Porra, não importa o quão arrogante essas pessoas do Dojo do Trovão sejam, elas não vão mexer com a gente. Sim. Espada falcão Kong Quan ligeiramente assentiu. Depois de um momento, as pessoas do Dojo dos Limites e do Dojo do Trovão estavam sentadas em seus respectivos lados no saguão. Havia pelo menos 20 pessoas do lado do Dojo dos Limites, enquanto havia apenas 8 pessoas no Dojo do Trovão. Wutong, neste caso, é realmente culpa do sobrinho de Hao, disse um grande brutamontes alto, mas esse sobrinho é apenas uma criança pequena? O que ele entende, e ele é apenas uma pessoa comum, nem mesmo um lutador. Então não há necessidade de discutir sobre coisas triviais. Velho Li, não fale essas coisas sem sentido, riu Wutong enquanto balançava a cabeça, não importa o quão incerto nós somos sobre esse caso, vocês vieram aqui para negociar, certo? Tigre da Montanha, fale algo. Zhang Ziagao, que é chamado de Tigre da Montanha no círculo de combatentes, usa um gigantesco facão de 2 mãos asterisco. Den, o apelido Tigre da Montanha é um jogo de palavras com os caracteres que compõem a palavra facão de 2 mãos em chinês. O instrutor-chefe Ur sorriu a Zhang Ziagao quando seu olhar pousou em cima de Lu Feng. Para este caso, deveríamos deixar o pequeno Lu explicar por si mesmo. Pequena Lu, como deveríamos resolver esse caso de uma maneira que satisfaz você? Cale-se. Kong Quan estalou, Lu Feng é um bom irmão em nosso Dojo dos Limites, pequeno Lu. Ele está qualificado para você chamá-lo pelo nome dele também. Zhang Ziagao entrou em pânico, Kong Quan era um homem implacável no círculo de lutadores, por isso mesmo Zhang Ziagao não quer irritá-lo. Senhor Zhang Ziagao. Lu Feng levantou-se e sorriu, este caso fez muitos dos meus irmãos se levantarem por mim, por isso estou um pouco envergonhado. Mas para os meus próprios pensamentos, em HMPH, que Zhang Bai tentando quebrar meus braços e pernas é uma questão pequena, mas ele realmente atacou meu pai, e isso é pedir pela morte. Lu Feng gritou quando ele olhou. Zhang Ziagao ficou chocado e os lutadores do lado do Dojo dos Limites riram. Este é Tigre da Montanha. Zhang Ziagao era um lutador sênior e é um guerreiro avançado, a apenas um passo do nível do general. Lu Feng na verdade ousou olhar para ele com tal atitude, que deixou os lutadores do lado do Dojo dos Limites entenderem sua coragem. HMPH, Lu Feng, então o que você quer fazer? Fale. Zhang Ziagao não se divertiu e ficou com cara feia. Zhang Ziagao está com raiva? Ele realmente não se importava com isso. Apenas falando sobre o presente, o nível de aptidão física de Lu Feng já é o de um guerreiro intermediário, então ele está se aproximando do nível de guerreiro avançado. E com sua força espiritual adicionada lá, ele já tem pelo menos um nível de general iniciante. Bem, inicialmente estávamos usando o iniciante, intermediário e elite como os 3 níveis de aptidão, mas prefiro mudar elite para avançado por ficar esteticamente melhor, assim reservando elite para alguém especial. Uma frase, 50 milhões de dólares chineses. Eu, Lu Feng, vou dar-lhe um pouco de cara, e podemos chamar este caso, sorriu Lu Feng. Você com certeza tem uma boca enorme, 50 milhões, olhou Zhang Ziagao. Esse preço é alto, franziu a testa o instrutor-chefe do Dojo do Trovão. Lu Feng apenas sorriu e não disse nada. O preço não é alto, sorriu o instrutor-chefe do Dojo dos Limites, Wutong. Lu Feng, eu vou te dar um preço, 5 milhões. Eu vou te dar 5 milhões e vamos cancelar este caso e ainda vai me deixar algum rosto. Ou então você não está me dando, Zhang Ziagao, qualquer cara. Zhang Ziagao olhou para Lu Feng. 5 milhões? As pessoas ao lado do Dojo dos Limites franziram o senho, mesmo que você esteja tentando dar uma cara para Shen Gu e Kong Quan, você não deveria oferecer um preço tão baixo. Se o preço for muito baixo, você não está dando cara. Eu não estou te dando nenhuma cara? Lu Feng olhou, Zhang Ziagao, deixe-me dizer algo também. 50 milhões, não menos. Se você quer mesmo $1 a menos, então prepare-se para visitar o seu sobrinho na agência de segurança. Continua no próximo capítulo.